Barbosa, que é nosso colunista do portal GMC Online, especialista em direito ambiental, especialista em história de resíduos, doutor em direito ambiental, e nós vamos falar sobre o Trata Brasil, que é um levantamento, que não é só o único levantamento feito, sobre saneamento no país, e focado um pouco na nossa região. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar meu parceiro, Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel que faz parte do Grupo Maringá de Comunicação. Roberto, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. 9 graus aqui em Cascavel, temperatura baixa. Frio. Aí Maringá me parece que está um pouco melhor, né, em relação ao clima. Bom dia, 12 graus agora, mas está esquentando, mas não vai passar de 19 não, viu? Maravilha. Gilson, estamos aí para levar então essas informações também aqui para o oeste do Paraná. Rogel, eu e o Roberto cumprimentamos você. Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Realmente, a gente que mora aqui em Maringá, né? Na verdade, no Paraná, pelo menos eu não tenho vocação nenhuma para pinguim, né? É verdade. Apesar que o sul costuma ter seus momentos. Cascavel é um pouco mais frio, né, Rogel? Eu acredito sim, né, Roberto? Aí acho que esfria um pouco mais, né? Um pouquinho mais frio. Bom dia, doutor. Bom dia, meu caro. Bom, o Rogel, inclusive, vale lembrar, já morou em Cascavel também, já passou por lá. Foi morador de Cascavel. A primeira pergunta que eu queria te fazer, depois queria que o Roberto também fizesse uma pergunta, que é a seguinte: a gente tem no Brasil aquela história de que uma parte considerável dos brasileiros não tem saneamento. E a gente chegou a conversar uma vez sobre isso. Eu até queria falar isso também para os nossos ouvintes do oeste do Pará, para que eles tenham uma dimensão disso. Quanto que hoje no Brasil eu precisaria para colocar o saneamento desse país em ordem? Pelo menos à altura do que é necessário minimamente para os brasileiros. Conforme nós falamos a última vez, né, são aí a expectativa de 750 bilhões, né, de reais são necessários para deixar o sistema universalizado, né? Este é um valor assim bastante alto, né? E assim, quando a gente pensa só em água, porque nós falamos saneamento, né, Gilson? Então, saneamento é água, esgoto, né? O saneamento básico. Embora resíduos também seja saneamento, mas ele não está nessa conta, tá? Resíduos é uma outra conta que é feita. E quando a gente pensa só em água, em questão de perdas, etc., há estudos que revelam que nós teríamos que, para resolver os problemas, por exemplo, das perdas de água, em torno de 61 bilhões de reais. É muito dinheiro, muita água jogada fora, né? Roberto. Agora, o problema de saneamento a gente observa mais para norte, nordeste. Por exemplo, Cascavel, 90%, foi feito um acordo com a Sanepar, a renovação do contrato. O saneamento aqui, ele é de primeiro mundo, doutor. Eu diria para você que se a gente olhar no primeiro mundo, você vai descobrir que não é primeiro mundo, não. Só para você ter uma ideia, então vamos falar da água, né? Porque a gente foi lançado agora recente o Trata Brasil, o índice em relação à perda de distribuição de água, né? Só para a gente entender. No Brasil, a gente tem uma média de perda de 39% de toda a água que é captada. Se a gente olhar o Paraná, essa perda é menor. Essa perda aí está na casa dos 20%, acho que, se eu não estou equivocado, de 25% a 27%, mais ou menos. E o resto dos países desenvolvidos, a média de perdas de somente 15%. Então, assim, nós estamos longe do que seria o ideal, né? A gente tem uma mania de, assim, a gente acaba nós comparamos o Sul com o próprio Brasil. Mas isso é um equívoco, né? Se nós queremos melhorar, nós não podemos olhar o Brasil, porque nós estamos, assim, digamos, num perfil até melhor do que o resto do país, mas ainda estamos distantes do que deveríamos estar, né? E aí nós não podemos baixar a guarda. Então, falar assim, estamos bem? 90% de esgoto é bom? Não, não é bom. Ainda que a lei diga que 90% de esgoto é considerado universal, já está universalizado o atendimento, não é bom. Tem que chegar a 100%. A água tem que chegar a 100%. Perder água, não, é inadmissível perder água. O primeiro mundo, né, vamos dizer assim, os países desenvolvidos estão com um índice de 15%, mas ainda assim é muito. Água você não joga fora. E aí é nesse sentido que a gente tem que estar sempre trabalhando, né? O da cobrança, o da vigilância plena. Porque se a gente acomoda, quando a gente olha os índices, assim, você tem um momento que está decaindo. Por quê? Nós acomodamos, né? E aí essa é a minha preocupação em relação, inclusive, a Maringá, né? Que os índices são melhores, né? A gente tem aí 98% de... acho que mais de 99% acho que de água, né? E mais de 90% de esgoto. Ainda assim, não está bom. Se eu não me engano, 96% de esgoto.
Então, isso assim, claro, comparado é bom, mas a gente tem ainda muito a melhorar. Até porque a gente tem um problema. Hoje nós estamos discutindo quantidade, mas a gente ainda não está falando de qualidade. Isso é preocupante, principalmente quando a gente fala de esgoto. E o problema, doutor, está na infraestrutura ou na gestão? A infraestrutura, quando você tem problema na infraestrutura, é resultado de ausência de gestão, né? Então, assim, a ligação é direta. Então, assim, sempre é um problema de má gestão vinculado à questão da estrutura. Então, nós não temos estrutura, porque alguém fez uma má gestão, não fez um estudo adequado antes, não previu a demanda, previu errado, orçou errado. Então, isso está sempre vinculado. Eu diria que todo o problema do Brasil, ele passa por má gestão, né? Isso é em todas as nossas áreas, né? A gente é um país que a gente toca as coisas na base da emergência, né? Ó, só lembrar agora, a gente está com esse problema do vírus, né? Faz quanto tempo que está falando do vírus? Colocaram todo mundo em quarentena, cercearam liberdade. Ué, agora o governador está fechando o estado de novo. Ué, mas espera lá, não se preparou? Não aumentou o número de leitos? Ué, você está entendendo? Então assim, mas vai ter que fechar de novo? Espera lá. Você não teve quantos dias atrás para se preparar? Então a gente vive na base da emergência, não é gestão. Nós não conhecemos o significado real de gestão pública, na minha opinião, né? Então, vamos tocar uma ferida aí. Tecnologia. Vai lá, pera lá. Vai, Roberto, vai lá. Depois eu vou com a minha pergunta. Então nós temos no Brasil recursos e tecnologia. Nós temos... Na verdade, assim, todos os recursos do mundo hoje estão disponíveis. O mundo é global. Você pode trazer uma tecnologia. Nós temos recursos financeiros? Sim, por quê? Porque o sistema você paga ele. Então, assim, é possível ter condição de acessar qualquer tecnologia no mundo. A questão da viabilidade econômica, isso você tem que analisar cada caso a caso. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, no Paraná, antes desse problema todo, né, nós tínhamos condição de pagar mais para ter uma coisa melhor. Talvez no Nordeste e Norte, agora não sei, né, parece que o país quebrou inteiro, né? Mas, assim, tudo está disponível, é uma questão de se preparar para, e eu acho que nós não estamos nos preparando. Agora vem uma pergunta que eu vou mexer na ferida aí. Vamos tocar na ferida do negócio que a grana que rola na água, no saneamento, quem administra a grana e quem paga a conta. Vamos pensar no quê? A gente tem cidades, grandes cidades no Paraná, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Curitiba. Vou pegar essas 5, essas grandes cidades do estado, e vou pegar o seguinte: essas grandes cidades do estado têm um índice de saneamento, algumas mais, outras menos, bons, razoavelmente bons. Só que a gente tem 399 municípios. Alguns deles não têm condição nem de pagar a própria água, tá claro? E a gente tem uma estrutura muito pobre em alguns municípios em relação a essa infraestrutura. Primeiro, quem é que paga a conta do pequeno município para ele melhorar o saneamento? Que ele deve melhorar, tem que melhorar, é claro. E como é que fica a conta paga nos grandes municípios, onde eu estou pagando por um saneamento, como você mesmo disse, e que eu tenho perda de água, eu tenho perda na quantidade dessa água, ao mesmo tempo, por mais que eu tenha lá, que nem Cascavel, né, mais de 90%, Maringá com mais de 90%, chega uma hora em que eu preciso também manter esse índice, porque se eu começar a não investir em infraestrutura, esse 90% vai caindo para 80%, vai caindo para 60%, quer dizer, como é que eu mantenho o bom índice e tento elevar quem não tem índice nenhum? Esse é um problema, porque assim, e aí é que o poder público vem trabalhando, né? Na verdade, eles usam as grandes cidades para financiar as pequenas, né? Então, assim, vamos olhar Maringá. De 100% do que se ganha aqui, do que se lucra aqui em Maringá, a Sanepar reinveste apenas 19%, se eu não me engano. Esses são os dados do ano passado, tá? E isso tem um problema também de dados nesta área, porque, por exemplo, o Trata Brasil acabou de lançar aqui o índice, né? Esse ranking, né? Para dizer quem que desperdiça menos, quem que desperdiça mais, etc. Por outro lado, você vê que todo mundo que faz índice, Trata Brasil, ABS, agora a gente vai ter o SLU, né? O Índice de Limpeza Urbana, que vai ser lançado em agosto. Todo mundo parte de um único banco de dados, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, é o SNIS que nós falamos. Então, todo mundo está partindo dele. E esse SNIS aí tem um problema. Por quê? O SNIS, você pega os dados em 2018, trata eles e publica em final de 2019, início de 2020, para daí esse pessoal trabalhar. Então, você tem aí uma diferença de 2 anos entre quando realmente aconteceu para quando realmente as pessoas têm acesso à informação. Então, a gente tem o problema dessa distância, né? Então, assim, a gente tem um problema, mas voltando lá, né, a pergunta do Gilson, qual é o nosso grande problema aqui? As grandes cidades são usadas para acabar distribuindo esse ganho
primeiro para os acionistas, né, no caso da Sanepar, né, ela distribui, se eu não me engano, a cada 6 meses ela distribui o lucro dela, e depois ela reinveste em outros municípios. Agora, esse reinvestir também é uma coisa bem delicada. Eu falo aí com a experiência de quem foi advogado público de carreira em município pequeno. Então, assim, município pequeno não tem muito o que discutir com a Sanepar. E como é que funciona o saneamento desses municípios? O município pequeno vai, pega dinheiro do governo federal ou do governo estadual, seja ele emprestado, seja ele a fundo perdido, faz um contrato com a Sanepar faz a obra e ele repassa o dinheiro. É assim que funciona. E quando a Sanepar faz com recursos dela, vou dar um exemplo aqui de Maringá, nós temos aqui um bairro, o Moradias Atenas, eles fizeram agora, salvo equipe, com recursos próprios, o esgoto daquele bairro, mas é o cidadão comum que vai pagar, tá certo? Vai pagar parcelado, 200 e poucos reais por mês, não sei por quanto tempo, mas o cidadão vai pagar. Ou seja, a empresa em si, ela não está fazendo nada a fundo perdido. Ou é o Estado que está repassando para ela, ou é o cidadão que está pagando para ela, né? E a gente tem uma mania, às vezes, de falar assim, mas a gente tem um bom serviço. Não, a gente está pagando. Veja, não está ganhando. Aí mesmo quando você tem tarifa social, que a pessoa fala assim, eu não estou pagando. Me desculpa, você está pagando. De algum jeito você está pagando. Você não está pagando ali na hora. Mas você está pagando, seja na forma de imposto, porque depois o governo vai ter que injetar dinheiro nessa empresa, seja os demais que tem que ratear essa conta, né? É porque essa conta tem que ser feita, a empresa não pode quebrar, né? Até uma coisa que a gente tem conversado, tem visto aqui nos índices, né? A preocupação da despesa, né? Olha, perder 39% da água que se capta significa tantos bilhões de reais perdidos, né? Por essa... por essa má gestão, né? Mas, na verdade, a empresa não está perdendo, né? Quem está perdendo é o contribuinte, porque se ela realmente estivesse perdendo esse valor que ela capta e joga fora, ela já tinha quebrado, não existia mais, né? Aí tem uma coisa importante, se a Sanepar não faz isso, como é que ela faz? Porque também você vai ter que pensar, se a gente coloca a municipalização do serviço de água, porque tem muita gente que discute isso. Esse debate aqui em Maringá tem, acho que Cascavel também deve ter esse tipo de discussão. Aí, vamos transformar isso em um trabalho do município. Mas aí você está estatizando, e aquela velha história, o município estatizando a Sanepar, ou não, no caso do serviço da Sanepar, não vamos cair no mesmo erro só que no local? Quer dizer, como é que a gente cria uma relação de consumidor privado com uma empresa que está te dando um saneamento básico e você cobra dela um serviço em cima do que ela realmente está prestando e não ela você pagando a conta que não é sua? Como é que você faz isso? Bom, a questão é a seguinte, o novo marco de saneamento veio aí para dar uma oportunidade dos municípios poderem pensar o que querem, né? Porque teve muito contrato aí de programa que a gente sabe como é que é feito. Quando você tem uma estatal, né, mesmo que seja de economia mista, o Estado joga pesado em cima e ele quer que a empresa dele esteja no estado todo. Isso não é só no Paraná, em qualquer estado da federação. E assim, agora com o novo marco, o que acontece? Vai ter um prazo para os municípios ou romperem esse contrato e licitarem a sua água, o seu saneamento. Então, assim, neste momento, o que eu diria? Qual que é o melhor caminho? É o município abrir uma licitação e deixar que a iniciativa privada venha. Então, assim, aonde é que a iniciativa privada vai realmente vir com força e oferecendo algo melhor do que nós já temos? Vai ser em municípios como Maringá, Cascavel, por quê? Querendo ou não, é o filé mignon do Estado. Aqui a gente vai ter concorrência. Roberto. Uma pergunta aqui da Vanessa, interagindo conosco, Gilson, interagindo aqui com a CBN Cascavel, ela diz o seguinte, gostaria de saber do doutor, em direito ambiental, a questão da água. A água pode realmente acabar no mundo? Ela faz referência aqui à água doce e gostaria que o doutor comentasse sobre a preservação dos mananciais, dos rios. Perfeito. Bom, primeira coisa, isso é um sofisma falar que a água acaba. Se a gente estuda lá, logo no início do quando a gente vai para a escola, o planeta Terra deveria ser o planeta água, né? 70% de água, né? Mais ou menos assim. Então, assim, a água não acaba. Qual que é o problema da água? É ficar caro o tratamento. E é inviabilizar. Então, assim, o recurso vai ficando caro. Você vai sujando, cada vez mais fica caro para você limpar aquele recurso para poder utilizar. Mas a água não acaba no planeta. Isso aí, eu sempre sou muito, assim... duro com esse tipo de ativismo. Por quê? Quando você acaba criando crise onde não existe, ou escandalizando demais um fato, as pessoas ficam insensíveis para ele. Então, a gente tem que ser, assim, lógicos. A água não acaba, mas o tratamento fica tão caro que a coisa começa a ficar preocupante e inviável. Ponto. A questão dos nossos mananciais é uma situação preocupante. Por quê? Esses dias eu participei, inclusive, de
de um evento internacional discutindo a questão da qualidade dos recursos hídricos urbanos. Aí um dos palestrantes estava em Londres e ele mostrou, atrás da casa dele passava um córrego. Córrego limpo, lindo, só que não tinha nada de mata ciliar. Aí você olha aqui para o Brasil, os córregos urbanos, tem mata ciliar, não é assim? E tá tudo sujo, você não tem acesso a nada, tudo contaminado. Qual que é, então, a grande questão? Bom, primeiro, respondendo a questão, a gente tem um problema grave de contaminação das águas urbanas, ponto. Segundo problema que nós temos, por que que as águas urbanas estão tão sujas quando você vê a água urbana tão limpa na Europa? Lá não tem mata ciliar e aqui tem. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, para nós termos qualidade da água urbana, a gente tem que ter, além da mata ciliar, a população tem que ter acesso a esse recurso de forma visual. Não é impedindo as pessoas de acessarem aquela água, porque você só consegue amar aquilo que vê, e as pessoas não têm noção disso. Então, quando você escondeu simplesmente a água urbana, o que acontece? Ali vira depósito de lixo, as pessoas descuidam daquilo. Então, nós temos que, para proteger os nossos mananciais urbanos, a população precisa ter acesso. Não é simplesmente cercar, não é fazer... Porque hoje o que a gente tem visto é cercar e sujar, porque daí ninguém mais vê. A gente tem um outro problema grave que os próprios municípios têm causado, que é o sistema de tubulação que fazem, pontes mal feitas, que na verdade são verdadeiras, assim, funil de mangueira, né? Faz para passar uma ponte, mete duas grandes manilhas e do outro lado vira um esguicho tão grande que destrói todo o córrego, sendo que poderiam ser feitas pontes suspensas. Então a gente tem outro problema. Tudo volta na questão da gestão. A gente não tem gestão pública. Rogel, muito obrigado. Eu acho que eu e o Roberto vamos encerrando por aqui. É isso, Roberto? Isso. Roberto, repórter recebendo, dá vontade de falar mais com você. Roberto. Gilson, muito obrigado. Obrigado, doutor, pela participação também aqui na CBN Cascavel. Foi um prazer falar com vocês, espero sempre estar disponível. Quero fazer só uma chamadinha rápida. Na nossa coluna GMC Online, acessem lá, eu estou no artigo que eu publiquei ontem falando sobre a questão dos consórcios públicos, se eles são realmente a solução para o lixo. Vale a pena a leitura lá, viu? Obrigado, hein? gmconline.com.br. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Doutor Rogel, muito obrigado também. Um grande abraço a vocês. Um abraço e até a próxima. Conversei com o Rogel Martins Barbosa, junto com a CBN Cascavel, meu parceiro âncora, Roberto.